Olá, pessoal. Eu sou a professora Fernanda Kelly. É uma grata satisfação reencontrá-los neste preparatório para o CFO da Polícia Militar em Minas, com ingresso neste ano de 2020, especialmente depois do sucesso que foi a nossa maratona, curso online inteiramente gratuito. Agora, continuaremos juntos abordando a legislação extravagante com as lentes do Centro de Recrutamento e Seleção da Polícia Militar de Minas, encarregado da elaboração da sua prova. E com essas lentes, nós precisamos, uma vez mais, reiterar o compromisso já firmado por ocasião da maratona, o compromisso de nos dedicarmos ao texto literal da nossa legislação extravagante. Obviamente, sempre precedido de uma necessária e inafastável compreensão. Eu digo isso porque as questões fáceis do CRS para o ingresso no CFO, elas se dedicam a singelos trocadilhos ou omissões do texto de lei. Mas para que a gente possa bem memorizá-las e fazer uma leitura dedilhada quando da realização da prova, é imprescindível que o aprendizado de vocês aconteça. Por isso, eu preparei para vocês um material que lhes será disponibilizado na área do aluno, chamando atenção para os termos e expressões que são alvo desses trocadilhos, que já foram alvo de omissões em provas anteriores do CFO. E nessa medida, preciso que, além da atenção, da dedicação de vocês a todas as nossas aulas, eu sugiro que, ao encerramento de cada uma delas, vocês voltem ao texto de lei e façam uma singela leitura, especialmente para que o texto literal lhes torne especialmente familiar. Nós vamos cumprir o nosso edital percorrendo uma a uma das legislações extravagantes lá listadas, a começar na aula de hoje com a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Eu estou falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, por nós conhecido como ECA. Venham comigo no seu material e vocês irão observar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele dispõe sobre a proteção integral que é dedicada à criança e ao adolescente. Para efeitos da incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se como sendo criança a pessoa com idade até 12 anos incompletos e adolescente aquela com idade entre 12 e 18 anos. Porém, entretanto, excepcionalmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do parágrafo único do artigo 2º, vejam comigo no texto de lei, ele aplicar-se-á às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Eu digo isso porque, literalmente, o parágrafo único nos diz: nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Observem vocês que, como eu iniciei narrando que o Estatuto da Criança e do Adolescente dedica uma proteção integral à criança e ao adolescente, isso equivale a dizer que, como regra, ou seja, ordinariamente, o Estatuto da Criança e ao Adolescente dedica-se às crianças, pessoas com idade de até 12 anos incompletos, e ao adolescente, pessoa com idade entre 12 e 18 anos. Essa é a regra. Porém, como medida de exceção, é possível que o Estatuto da Criança e do Adolescente amplie essa sua roupagem protetiva também a pessoas com idade entre 18 e 21 anos de idade. Mas a regra é que ele proteja, dedique-se às pessoas com idade de até 18 anos, criança, 12 anos incompletos e adolescente, de 12 a 18 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque na prova do CFO de 2013, esse texto do parágrafo único ele foi reproduzido quase que literalmente com um substitutivo malicioso, que poderia passar despercebido caso não tivesse sido compreendido. E aí o texto dizia assim:
tal como está no texto. Vejam comigo. Nos casos expressos em lei, aplica-se ordinariamente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Pessoal, quando o CRS ele substitui o excepcionalmente pelo ordinariamente, ele quer dizer, em regra, ele quer dizer comumente. E nós acabamos de identificar que a regra é que o Estatuto da Criança e do Adolescente dedique o seu manto protetivo às pessoas consideradas crianças e adolescentes, ou seja, até 18 anos. A exceção é que essa proteção se estenda às pessoas com idade entre 18 e 21 anos de idade. Então, observem, o que é anunciado no seu texto como exceção foi apresentado na prova do CFO 2013 como regra, mas não abertamente assim, com essas expressões que nos são tão familiares, que tão bem conhecemos, que é o em regra e o exceção, mas substituindo excepcionalmente por um termo sinônimo de em regra, sinônimo de comumente, que é o ordinariamente. Então, estejam atentos a isso. E para não dizer que não falei das flores, eu preciso anunciar para vocês exemplos em que a roupagem protetiva do Estatuto da Criança e do Adolescente vai se estender a pessoas com idade entre 18 e 21 anos de idade. A começar pela previsão do artigo 121, mais precisamente o seu parágrafo 5º, que nos anuncia que a medida de internação, que é uma medida privativa de liberdade, aplicável quando da prática de ato infracional cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou na hipótese de prática reiterada de infrações consideradas graves, ou ainda na hipótese de um descumprimento injustificável de outras medidas aplicáveis. Observem que o parágrafo 5º do artigo 121, ele nos diz que, na hipótese de internação, a liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Então, observem que a liberação, como medida compulsória em decorrência da internação, significa a imposição da liberdade daquele adolescente outrora submetido a essa medida privativa de liberdade. É, mais uma vez, o manto protetivo do ECA se estendendo a pessoas com idade superior a 18 anos até 21 anos de idade. Um segundo exemplo que eu gostaria de anunciar a vocês diz respeito ao direito ao acesso à justiça, que está consagrado às crianças e aos adolescentes nos termos do artigo 142 do ECA. E o artigo 142, ele nos diz o seguinte, que as crianças, porque aqui, mais precisamente, nós não precisaríamos apenas nos limitar ao termo crianças, mas nós vamos dizer que as pessoas menores de 16 anos, elas serão assistidas pelos seus pais ou pelo representante. Já as pessoas maiores de 16 anos até 21 anos de idade serão representadas pelos pais, tutores, curadores ou representante legal quando do acesso à justiça. E aqui eu preciso esclarecer por que eu não me limitei ao termo criança, porque nós acabamos de identificar que para fins de incidência do ECA, consideramos crianças as pessoas com até 12 anos incompletos. Então, se o artigo 142 me diz, os menores de 16, nós estamos pegando todas as crianças e parte dos adolescentes, já que adolescentes são as pessoas com idade entre 12 até 18 anos, perfeito? Então, guardem isso. Uma vez mais, o texto anuncia uma medida de proteção, mais precisamente relacionada ao acesso à justiça, para dizer que as pessoas maiores de 16, menores de 21, serão necessariamente assistidas quando do acesso à justiça. Se menores de 16, serão representadas, perfeito? São duas lembranças apenas para justificar a extensão do manto protetivo do ECA como medida de exceção a pessoas com idade entre 18
e 21. E apenas em uma apertada síntese, o que nós precisamos compreender até aqui. Estatuto da Criança e do Adolescente confere proteção integral às crianças e aos adolescentes, como regra. Crianças, pessoas com até 12 anos incompletos, adolescentes, pessoas com a idade entre 12 a 18 anos. Excepcionalmente, este manto protetivo pode se estender a pessoas com a idade entre 18 e 21 anos de idade. 2 exemplos, artigo 121, parágrafo 5º e artigo 142, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse seu viés, nessa sua gama protetiva, o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente nos diz que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. E exatamente por isso é que nos diz o artigo 13, que todas as hipóteses venham comigo de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante, ou ainda maus tratos, deverão obrigatoriamente ser comunicados ao Conselho Tutelar. E observem vocês que quando assim nós anunciamos essa necessária, essa obrigação de ser comunicado ao Conselho Tutelar, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante ou maus tratos, esse simples anúncio foi tema cobrado no CFO de 2013. Mas avançando um pouco mais, nós vamos observar que nos termos do artigo 18A, o ECA se encarrega ainda de conceituar o que seria, para fins de incidência das suas disposições, considerado como castigo físico, como tratamento cruel ou degradante, mas nada menciona em relação aos maus tratos. Porque, em se tratando de maus tratos, nós vamos nos amparar à descrição abstrata que contempla o crime de maus tratos nos termos do artigo 136 do nosso Código Penal. Venham comigo na literalidade do artigo 18A do ECA, que nos diz que castigo físico será a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. Então, observem vocês como é fácil essa lembrança. E esse conceito não é aqui para ocupar a mente de vocês, é com a finalidade de, mais uma vez, demonstrar a exigência do CRS. Eu digo isso porque no CFO de 2015 foi cobrado exatamente o conceito do que seria castigo físico e tratamento cruel ou degradante. É fácil a gente lembrar quando a gente fala assim, castigo. Castigo nos lembra medida punitiva ou disciplinar. É qualquer castigo? Não. É o castigo físico, é o castigo que toca no corpo. Então, assim, nós entendemos que a medida disciplinar ou punitiva que provoque sofrimento físico ou lesão. É a punição, é a disciplina que toca no corpo. Guardem isso. Por outro lado, seguindo, o inciso 2º do artigo 18A nos diz que tratamento cruel ou degradante deve ser conceituado como uma conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente. Até aqui nós estamos falando do óbvio. O texto, ao conceituar tratamento cruel ou degradante, está girando em círculo. Até o momento, em nada nos acrescentou. Mas o acréscimo, a conceituação, o esclarecimento nos é apresentado nas alíneas. Vejam vocês que esse tratamento cruel ou degradante dedicado, venham comigo no texto de lei, à criança ou adolescente é aquele que causa humilhação, que ameace gravemente ou que ridicularize. Esse é o tratamento cruel. E como eu já disse para vocês, maus tratos, não conceituado no ECA, será buscado por nós a partir da descrição abstrata que nós encontramos no artigo 136 do nosso Código Penal. Acrescentem, por gentileza, no seu material. Então, observem, dentro dessas duas previsões, artigo 13, que nos diz
que se criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, eles têm ainda, obviamente, o direito de ser cuidados e educados sem castigo físico, sem tratamento cruel ou degradante. E exatamente por isso, eventual suspeita ou até mesmo confirmação destes casos serão obrigatoriamente comunicados ao conselho tutelar da respectiva localidade sem prejuízo das demais providências. Essa menção, esse anúncio, CFO de 2013, o conceito de castigo físico, tratamento cruel ou degradante, foi alcançado no CFO de 2015. E porque nós falamos em conselho tutelar e sempre pensando na realidade de provas de CFO de outros estados, já que sabemos que não raras vezes as bancas se copiam, nós precisamos também dedicar uma especial atenção a elas. E nessa tarefa nós tivemos a exigência do que seria o conselho tutelar, qual seria a sua formação, quais seriam os requisitos mínimos para que alguém possa ser escolhido através de um processo de escolha pública como um membro do conselho tutelar. E nessa tarefa, por falar de conselho tutelar, venham comigo no seu material, nós vamos identificar, na forma do artigo 132, que cada município e cada região administrativa do Distrito Federal terão, no mínimo, um conselho tutelar, como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Preciso chamar a atenção de vocês para palavras que podem ser objeto de omissões ou de trocadilhos. Vocês observaram que em cada município e em cada região administrativa do DF haverá, no mínimo, um conselho tutelar. A prova pode te dizer que haverá, no máximo, um conselho tutelar. Então, vejam que, no mínimo, é sensivelmente diferente de máximo. Aqui, estamos desobrigados de maiores considerações a esse respeito. E observem vocês que nós teremos cada conselho composto por 5 membros, que terão um mandato de 4 anos e é admitida a recondução. Mas cuidado, a recondução não é automática. A recondução se dá através de processo de novas escolhas. E aí, nessa medida, nós precisamos renovar a escolha daquele membro para que seja reconduzido na qualidade de conselheiro tutelar. Tudo isso porque são exigidos requisitos mínimos para que alguém seja submetido a esse processo de escolha e passe, então, a integrar um conselho tutelar da sua localidade. Por que eu digo da sua localidade? Vejam que nós teremos 3 requisitos necessários para a candidatura a membro do conselho tutelar. O primeiro, reconhecida idoneidade moral. Segundo, idade superior a 21 anos. E o terceiro, residir no município. Por isso que eu disse para vocês, são requisitos para a candidatura a membro, a integrante do Conselho Tutelar da sua localidade. Então, observem, onde nós estamos? Nós estamos falando dos direitos fundamentais à criança e ao adolescente. Nós vimos que no que se refere ao direito a um tratamento, a uma educação, nós estamos livrando de qualquer constrangimento à integridade física ou psíquica. Por isso, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel, degradante ou ainda maus tratos devem ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. O que é o Conselho? É um órgão que integra a administração pública local, que será composto de 5 membros, com mandatos de 4 anos, admitida recondução por novos processos de escolha. Requisitos: nós precisamos residir no município, ter uma reconhecida idoneidade moral e idade superior a 21 anos de idade. Seguindo com o nosso material, nós vamos ainda fazer uma singela lembrança ao que se refere o chamado
poder familiar. O poder familiar, nos termos do artigo 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. Isso equivale a dizer que a mãe e o pai, vejam comigo nos termos do parágrafo único do artigo 22, ou os responsáveis têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança. Nesse mesmo sentido, é que nós vamos identificar que esse dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores incumbe aos pais, o que quer dizer pai e mãe, em igualdade de condições. Mas em que pese o artigo 22 ele mencionar que esse dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores incumbe aos pais, em igualdade de condições, já que isso é decorrência do exercício do poder familiar, nós precisamos ter uma especial atenção. Observem o que me diz o texto do artigo 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Observem que aqui nós estamos jogando por terra o dito comum, o famigerado senso comum, que poderia nos dizer, olha, a insuficiência de recursos materiais ou a carência deles pode acarretar perda ou suspensão do poder familiar. E vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 23, jogar isso por terra. Isso também já foi alvo de incidência nas provas do CFO e nós precisamos ter uma especial atenção a isso. E já que nós estamos falando da superação do senso comum, daquilo que a sociedade pode crer, por ouvir dizer, por entender que haveria de ser uma consequência, nós precisamos ainda ter uma especial atenção. Isso aqui chama ainda mais atenção, isso pode saltar muito gravemente aos nossos ouvidos quando o texto me diz, no parágrafo 2º, que a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão contra outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar, ou contra filho, filha ou outro descendente. Então, observem vocês o seguinte, que quando a gente diz assim, olha, a falta ou a carência de recursos, só por si, não é motivo suficiente para a suspensão, tampouco para a perda do poder familiar. Isso está claro. Então, como nós vamos proceder? A criança será mantida na sua família de origem e, na sequência, essa família será obrigatoriamente incluída em programas de apoio, em programas de amparo comunitário. E, por outro lado, ainda poderia vir a sociedade e falar assim, olha, condenação criminal do pai ou mãe, isso poderia ou deveria trazer como efeito a destituição do poder familiar? Não. A regra é que, e o texto é claro ao me dizer, a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar. Não implicará. Essa é a regra. Não implicará. Porém, nós temos uma exceção. A exceção é na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, praticado contra outrem titular do mesmo direito, ou contra filho, filha ou outro descendente. Essa é a única hipótese que o texto me diz como sendo possível a destituição do poder familiar. Então, observem uma apertada síntese, jogando por terra o famigerado senso comum, o ouvir dizer. E nessa medida entendemos poder familiar, exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe.
Então, nessa medida, eles possuem direitos iguais, deveres e responsabilidades compartilhados. E assim o texto ainda complementa dizendo: o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores incumbe aos pais, uma vez mais, em igualdade de condições. E a falta e a carência de recursos materiais acarreta suspensão ou perda do poder familiar? Não. Só por si? Não. Carência ou falta de recursos materiais traz um efeito. Qual é o efeito? A necessária inclusão desta família em um programa de apoio, de amparo comunitário. Ok. A condenação criminal do pai ou mãe, destituição do poder familiar? Também não. Só por si não. Esta é a regra. Não implica destituição, salvo se condenação por crime doloso sujeito a pena de reclusão praticado contra outrem, detentor do mesmo poder familiar, ou contra filho ou filha, ou ainda outro descendente. Seguimos com o nosso material e venham no que se refere ao direito à educação. Em relação ao direito à educação, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, especialmente porque aqui nós estamos diante de uma particular aposta de aprovação. Quero dizer, uma particular aposta de colocação desse texto na sua prova. E, obviamente, a aposta da sua aprovação que é merecida. O que eu quero dizer para vocês é que nós estamos diante de novidades de texto de lei. Nós estamos diante de novidade legislativa que nos foi apresentada no último ano de 2019 e ainda não alcançada pelo CRS. Por isso, é preciso que os nossos olhos dediquem a essas novidades legislativas uma especial atenção. Vejam comigo, o artigo 53, ele tem um acréscimo ao nos dizer, no seu inciso 5º, que o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência é um direito da criança e do adolescente. Até aqui, nós estávamos diante do texto regular da nossa lei extravagante, do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. A nova redação foi dada a esse inciso 5º ao acrescentar essa parte final que me diz assim: garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Observem vocês que, diante da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o sistema educacional brasileiro ele passou a ser dividido em educação básica e em educação superior. E cada uma, por sua vez, estruturada em etapas e em modalidades. Quando nós falamos na educação básica, as etapas que a compõem seria a conhecida educação infantil, a educação fundamental e a educação média, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio, como nós bem conhecemos. Então, quando nós temos esse acréscimo, esse plus diante da nova redação dada em 2019 ao texto de lei, nós vamos ter um acréscimo para dizer que a criança e o adolescente têm o direito de ter acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência. E mais do que isso, a garantia de vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Na sequência, nós precisamos ainda entender a previsão do artigo 53A. Esse artigo 53A é novidade, não é nova redação, ele foi de fato inserido. E ele assim nos diz: é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Acréscimo feito pela Lei 13.840 de 2019. Então, ao passo que a Lei 13.845 de 2019 deu nova redação ao inciso 5º do artigo 53, a Lei 13.840 de 2019 incluiu o artigo 53A. Mas o que mais nos interessa é a gente entender que esse artigo 53A, ele possui uma especial afinidade com o PROERD,
que a Polícia Militar tanto fomenta, tanto estimula entre nós em Minas Gerais. Então, observem que aqui nós temos um amparo jurídico para esse projeto gigantesco, maravilhoso de conscientização e prevenção ao uso e à dependência de drogas ilícitas. Então, estejam futuros cadetes antenados a essa inclusão do texto de lei. E fiquem especialmente atentos àquilo que me diz que é dever da instituição de ensino assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Guardem isso, porque isso pode estar na sua prova. Logo mais, nos encontramos no segundo bloco para dar prosseguimento aos direitos fundamentais assegurados à criança e ao adolescente.